Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Vamos lá, eu sou a professora Shirley Barros, sou tecnóloga em radiologia, com especialização no ensino de docência do superior. Então, vamos mais um módulo, né? Dando continuidade dentro do nosso Anatomia e Fisiologia 2, nós temos o tema da nossa aula, que agora é o sistema nervoso. Claro, o sistema nervoso ele é muito extenso, então nós já viemos agora, nós já estamos estudando a nossa segunda parte do nosso sistema nervoso. E agora nós estamos no tópico 4. O que ele fala, o tópico 4, para a gente? As estruturas gerais do sistema nervoso. Então vamos conhecer? Vamos saber? Então ele vai dizer para a gente o quê? Este sistema dirige todos os processos físicos, intelectuais que podem ser provocados voluntariamente e são capazes de se transformar em sensações conscientes. Então, quem fala isso pra gente, né, é Kayamoto, 2016, lá na página 34. Então, a gente tem esse sistema aí fazendo todo o processo físico, né, e faz, ele, em consequência disso, ele provoca voluntariamente, capazes de transformar as nossas sensações. Tranquilos? Também é a fonte dos pensamentos, das emoções e da memória. Então, ele vai trabalhar tudo isso. Isso é a sensação, isso é a parte estrutural do nosso sistema nervoso central. Tranquilos? Vamos caminhando. Na maioria dos sinais que estimulam a contração muscular e liberam secreções, né, são glandulares, se origina do sistema nervoso central. Então, as contrações que nós temos nos nossos músculos, né, os estímulos das liberações de secreções, que são mais o nosso sistema endócrino, que vai estar trabalhando dentro disso, eles é que fazem esses sinais, essa comunicação de sinais. Quem é responsável por fazer isso? É o sistema nervoso central. Tá tranquilo? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 405. Né? A parte central do sistema nervoso é formada pelo encéfalo, que apresenta, olha, e o encéfalo tem as suas divisões. Ele apresenta o cérebro, né, que é a parte do tálamo, o tronco encefálico, o mesencéfalo, que é ponte bulbo, e o cerebelo e a medula espinhal. Então, tá toda aqui a nossa região do encéfalo, né? A parte do cérebro, a região do cerebelo, a parte do bulbo, né? E tronco encefálico, tá bom? E aí a medula segue descendo mais um pouquinho. As principais funções são, o que a gente tem como função desse sistema nervoso central? Aí ele integra e coordena a entrada e saídas naturais e executa as funções mentais, né, superiores, como aprender, pensar, né, memorizar, a parte do falar. Então, nós entendemos que ele faz essa integração, ele integra e coordena, tá? Quem fala isso pra gente é La Rosa, 2016, lá na página 138, tá bom? Vamos caminhando? Aí nós temos um pouquinho mais, dentro do sistema nervoso, nós encontramos o tópico 4.1. Esse tópico 4.1 vai falar pra gente das meninges. Quem são essas meninges, o que elas fazem, tá? Onde elas estão localizadas? Vamos lá. Olha, nada mais, nada menos do que membranas, elas são membranas conjuntivas que reverte a parte central do sistema nervoso. Tranquilos? Então, essas membranas vão fazer o revertimento da região central do sistema nervoso. E são constituídas por 3 camadas. Então, a nossa calota craniana, abaixo dessa calota craniana, nós temos essas 3 camadas, né, de revestimentos, que a gente pode dizer. É a dura mater, parte superior. Aí nós temos a camada aracnoide mater, bem aqui, né? Essa é a dura mater, aracnoide mater. E nós temos mais embaixo, né, já próximo do nosso tecido, né, dos encéfalos, nós já temos a pia mater. Então, assim, claro
que a gente tem uma camada mais externa, uma camada que a gente pode dizer que é uma camada média ou mediana e uma camada mais interna, né? Fazendo esse revertimento. Então, a meninge nada mais é do que o revertimento, é o tecido conjuntivo que faz o revertimento da nossa região central, lá no nosso encéfalo. Então, a dura mater é a camada mais externa, dura mater, né? Ela faz esse revertimento mais externo, esse de azulzinho, né? Aracnoide mater é esse vermelhinho aqui, tá? E a pia mater, que é a camada mais interna, é esse de rosinha, né? Fazendo todo o revertimento. Tranquilos? Entre a dura mater e a aracnoide existe um espaço. Então, nós dizemos que é o espaço subdural, tá? Ele é preenchido por um pequeno líquido. Por quê? Precisa ter mobilidade, senão ficaria tudo muito estático. Tranquilos? Entre aracnoide mater e pia mater, encontramos também esse espaço subaracnoide, onde o líquido cérebro-espinhal, também conhecido como líquido céfalo-raquidiano, fica lá, como podemos dizer, deslizando, né? Ele fica guardadinho nessa região. Tranquilos? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho e aí a gente vai falar do sistema nervoso, mas agora no tópico 4.2. E aí nós vamos falar do cérebro em si, né? Então vamos seguir. O que é o cérebro? Né? Aí eu trouxe essa imagem para você dar uma olhadinha e ver, né? É a maior parte do encéfalo. É formada por hemisférios cerebrais e o diencéfalo. Claro que ele tem as suas divisões, né? Ele é como se fosse gelatinoso, né? Ele tem suas divisões, seus sulcos, né? E lá é onde é a região central, tá? Está dividido, ele tem sua divisão em dois lados, que a gente pode dizer, eu pego e digo hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Então, ele já tem a sua própria divisão. No seu interior, podemos ser observados os ventrículos laterais. Então, nós temos ventrículos e nesses ventrículos, eles são guardados uns líquidos, né? Para se trabalhar. Então, olha, podemos dizer que os ventrículos, a gente tem os ventrículos laterais, enquanto o diencéfalos tem o terceiro ventrículo, tá bom? Os ventrículos são, o que eles são? Cavidades, né, ocupadas pelos líquidos cérebro-espinhal. Porque lembrem-se, precisa desse líquido, necessita desse líquido, eles precisam estar em algum lugar. E eles ficam guardadinhos aí nessas cavidades que a gente pode chamar de ventrículo. E nós temos ventrículo, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, temos vários ventrículos aí, tá? Apesar de ser considerado a sede da inteligência, olha, as funções do cérebro são inúmeras, interligadas com áreas específicas para cada função. Nós temos a função da fala, a função do andar, né, a função do pensar, e isso daí vai ser distribuído por região na parte do cérebro, na região do encéfalo, tá? É composto por hemisférios cerebrais, que aí nós já vimos, direito e esquerdo, com a comunicação realizando-se, né, pelo corpo caloso. Então, eu tenho entre a divisão desse hemisfério, eu tenho uma estrutura bem ao meio, que é chamado de corpo caloso. Esse corpo caloso, ele permite a comunicação dos hemisférios, tá? Então, ele permite que o cérebro consiga se comunicar, o direito com o esquerdo, tá? Que assegura-se a troca de impulso entre os dois hemisférios. Então, esse impulso nada mais é do que a comunicação. Eles ficam se falando entre si, tá? O hemisfério, ele possui camada central, que a gente pode dizer que é medular,
uma substância, nós temos a substância branca. E na periferia, né, na periférica, que a gente pode dizer, nós temos o córtex cerebral, que é uma substância cinzenta. Então, dentro desse hemisfério, né, da massa encefálica, nós temos dois tipos de tons de cinza. A gente pode dizer a substância cinza, né, a substância branca e a substância cinzenta. Então, eu tenho dois tipos de substâncias aí. Cada hemisfério tem 4 lobos, né, denominados de acordo com o osso próximo. Eu tenho lobo frontal, eu tenho lobo parietal, tenho lobo occipital. São os 4 lobos que a gente tem, né? E ele constitui funções distintas, tá bom? O lobo frontal. Aí esse lobo frontal é esse que está de laranjado aqui pra gente. Eu espero que vocês estejam vendo aí, né? Bem bonita a nossa imagem. Localizado na parte anterior, então essa é a parte da testa do nosso paciente, né? E é a área da atividade motora voluntária, né? Da motricidade, da fala, né? Da personalidade, da conduta, do comportamento emocional, né? Das funções intelectuais, da memória armazenada. Então, ele é responsável por todas essas funções. Ele vai desenvolver todas essas funções. Aí a gente observa que cada hemisfério não vai desenvolver apenas uma função, mas várias funções ao mesmo tempo. Nós temos os parietais. Os parietais é esse que está pintadinho de azul para você, tá? Então, ele é localizado na parte superior do cérebro e responsável pela interpretação das sensações como com exceção do olfato, né? Que não é nessa região. Mas ele tem as sensações do tato, né? Do cheiro. Não, do cheiro não. Pera lá, bagunça não. Do tato, né? Do sentir o frio, o calor. Então, ele vai ter toda essa responsabilidade, tá? Permitindo que o indivíduo se situe com relação ao esquema, né, corporal, onde está o corpo ou parte dele. Então, ele vai te situar, né? Se você está na água, ele que dá essa resposta, dizendo que você está no molhado. Se está no quente, ele também vai te dar essa resposta. Então, ele dá as sensações do ambiente, tá? A região occipital, essa de verdinho que está aqui atrás, localizado acima da orelha e é responsável pela interpretação das sensações visuais. Então, tudo que você vê está aqui nessa região do occipital. Tranquilos até aí? Eu espero que vocês estejam gostando, estejam pelo menos aprendendo, né? Nós temos a região temporal. A região temporal é um pouco mais escondidinha, por isso que não está dando para ver aqui na imagem, né? Localizado na parte posterior, né, da cabeça e é responsável pela memória a curto prazo. Então, nós temos essa memória aí a curto prazo, né? Então, e por parte da área da fala e pela interpretação dos sentidos do paladar, do olfato e da audição. Então, nós temos as regiões temporais, que elas são responsáveis por cada uma dessas situações. Tranquilos? Temporal. Nós temos também nessas regiões sulcos e fissuras, tá? Os sulcos são profundos e separam os lobos. Nós vamos ter os sulcos separando os lobos. E as fissuras, elas estão na longitudinal, assim, então de ponta de cima para baixo, né? Do cérebro, e separa o hemisfério de direito do esquerdo. Quem vai falar isso pra gente é Koyamoto, né? Kayamoto, 2016, página 36, tá bom? Ainda no cérebro, nós temos o diencéfalo, que é constituído pelo tálamo e pelo hipotálamo. Então, nós temos essa região aqui que você está vendo, essa região de verdinho, e essa região ela é chamada de diencéfalo. E lá nós temos o tálamo e o hipotálamo, tá? O tálamo, né, essa região que nós estávamos vendo lá do diencéfalo,
Ele é composto por duas massas de substâncias cinzentas, situada uma de cada lado do terceiro ventrículo, tá bom? Tranquilos? Vamos lá. Atua de forma associada ao córtex cerebral, sendo o local por onde passam todas as vias sensitivas, né? Que informam a percepção, né, e da sensibilidade dos órgãos, dos sentidos, com exceção dos olfatos. Então, ele vai ter essa responsabilidade aí, o diencéfalo, tá? As informações são classificadas no tálamo, olha só, que dá uma ideia de sensação experimentada para em seguida, né? Vamos ver. Para em seguida encaminhá-la para as áreas específicas do cérebro, capazes de fazer interpretações mais precisas. É aquele momento do pensamento, né? Eu recebo a informação, aí penso, vou buscar algo mais profundo, ele está fazendo a sua busca, a sua interpretação. Então, isso daí está acontecendo lá no seu diencéfalo. Algumas sensações mais rudes, né? Como pressão e dor intensa, calor extremos, são analisados nessa área. Então, temos essa combinação aí, tá bom? Quem fala isso? Kayamoto, 2016, lá na página 37, tá? Ainda dentro do diencéfalo, nós temos a parte de temperatura corporal, metabolismo, secreção de hormônio pela hipófise, fome, sede, né? E também regula o sistema nervoso autônomo. Ele vai trabalhar dessa forma aí com a gente, tá? Então, o diencéfalo, ele tem várias responsabilidades, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, tá? As principais funções do hipotálamo estão ligadas à regulação do equilíbrio hídrico. Então, aquela pessoa que não, ela fica em pé e fica um pouco tonta, está relacionado a essa situação aí do hipotálamo.